Hoje o meu desafio é compartilhar com você um pouquinho sobre o meu chamado, como eu descobri o meu chamado e um pouquinho da minha história. Bem, a gente sabe que todos nós temos um chamado de anunciar as boas novas de Cristo a toda criatura. É o que nós vemos em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15. Todos nós temos o chamado de anunciar as boas novas de Jesus às pessoas. Porém, eu creio que cada uma de nós tem uma forma específica de como anunciar essas boas novas. No nosso chamado, nós temos singularidades de como exercer este ministério. E eu creio que tem pelo menos três coisas que me fazem ter convicção do meu chamado ao longo da minha história. E a primeira é que eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Os meus pais aceitaram a Jesus, eu ainda era bem pequenininha, eu tinha 2 anos quando os meus pais se converteram e desde então eu comecei a me envolver com as coisas da igreja. Comecei a participar da rede de criança, da diaconia mirim, da rede de dança também das crianças e acompanhar os meus pais nessa trajetória deles na caminhada cristã, indo com eles nas células de adultos, participando com eles na escola de líderes quando eles iam e eu ficava ali desenhando, acompanhando eles no discipulado, na consolidação. Então eu comecei muito cedo a me apaixonar pelas coisas do Senhor e ver os meus pais sendo impactados nessa transformação de vida. E com isso eu também pude contemplar a cura sobrenatural na minha vida de uma enfermidade, a cura na vida do meu pai de uma enfermidade que até hoje para os médicos não tem cura, mas o meu pai foi curado dessa enfermidade. Então eu tive desde muito cedo a oportunidade de ver e contemplar as maravilhas do Senhor. Aos 4 anos de idade eu aceitei a Jesus, aos 7 para 8 anos eu fui batizada com o Espírito Santo, aos 11 anos eu me batizei nas águas e aos 13 anos eu fiz o meu encontro com Deus. E foram experiências marcantes na minha vida com Deus, mas o que me traz a confirmação do meu chamado foram as experiências com Deus que eu tive, onde homens e mulheres de Deus profetizaram sobre a minha vida acerca do meu chamado, aonde eles diziam sobre eu ser uma pastora e ser uma missionária. E isso desde então muito cedo começou a incendiar no meu coração, mas não tão somente nessas experiências sobrenaturais de imposição de mãos na minha vida para ser profetizado o meu chamado, mas também há um texto na palavra de Deus que me traz convicção acerca do meu chamado. E este texto veio para o meu coração desde muito cedo, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, que foi Jeremias capítulo 1, do versículo 5 ao 8, quando o Senhor chama Jeremias, aonde o Senhor o chama e diz que o separou, o escolheu, o santificou para as nações. E Jeremias vai indagar ao Senhor, dizendo: Senhor, mas eu não sei falar, eu sou só uma criança. E o Senhor diz para ele não ter medo, não temas. E esse texto é aquele que fala ao meu coração e traz à memória a cada dia sobre o meu chamado. Mesmo sendo tão pequenininha, mesmo sendo tão jovem, o Senhor me chamou e eu não deveria ter medo diante dos desafios e até hoje eu não posso temer porque Ele me escolheu. Então eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, eu recebi a convicção desse chamado do Senhor na minha vida através da palavra de Deus e também o terceiro ponto que eu vejo é a inquietação no meu coração. Desde sempre eu tive uma inquietação no meu coração de poder levar para as pessoas as boas notícias, contar para os meus amiguinhos, para as minhas amiguinhas sobre o Deus vivo a qual eu estava conhecendo. E também uma inquietação no meu coração de não ficar somente na minha igreja local, que
que seria ali na Voldac, mas o meu coração queimava de ir para fora, de ir para outra cidade, para outro local também para anunciar essas boas novas, e não tão somente ir para um outro lugar, mas crendo que o nosso Deus, ele é vivo e poderoso para curar as pessoas, para curar aqueles que estão chorando, aqueles que estão doentes e aqueles que estão feridos. Porque assim como o Senhor fez isso na minha vida e na minha família, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer também na vida das pessoas. E sempre eu tive essa inquietação e foi desenvolvida ao longo dos anos. E quando eu era pequenininha, eu dizia que quando eu ficasse grande, eu ia participar do projeto missionário da igreja, que era ETM no momento. Eu dizia, quando eu for grande, quando eu crescer, eu vou para ETM. E isso, de um certo modo, aconteceu. Quando eu tinha 18 anos, eu recebi o convite de participar do projeto missionário da igreja, que era o Viva Gol. E na mesma hora eu tive a convicção que era o Senhor mais uma vez me convidando para participar desse chamado maravilhoso que Ele colocou na minha vida. E eu abri mão de muitas coisas para me entregar um ano para ao Senhor nesse treinamento missionário. Neste um ano teriam 6 meses de treinamento teórico e também 6 meses de treinamento prático em qualquer IPV do Brasil a qual fosse designado para eu ir. E nesse meio tempo, eu e o César, nós já éramos amigos, nós já conversávamos, mesmo que à distância, porque ele já exercia, de ser missionário auxiliando as IPVs. E nós éramos amigos, conversávamos pela internet e neste mesmo tempo assim surgiu um sentimento a mais no nosso coração, além de uma amizade. E nós começamos a orar, nós cortejamos, nós começamos a namorar. E nós começamos a namorar em janeiro de 2018 e também em janeiro de 2018 eu fui enviada para a IPV de Balneário Camboriú para fazer o meu treinamento prático. E ele estava auxiliando a IPV de Joinville, em Santa Catarina também. Então nós estabelecemos como um objetivo que nós não queríamos namorar muito tempo, nós queríamos estabelecer um prazo e vivermos o casamento. E como eu fui para Balneário e estávamos pertinho ali a 40 minutos, nós pensamos, bom, então vamos casar em novembro de 2018 e vamos permanecer aqui na IPV de Joinville. Só que no meio disso tudo aconteceram mudanças de planos. O César recebeu a notícia em abril de 2018 que ele precisaria vir para a IPV de Santana do Livramento para assumir a igreja aqui, que passou por algumas dificuldades, e ele precisava fazer a viagem de urgência. Ele me ligou na sexta-feira à noite para dizer que estaria vindo para cá, e no domingo ele já estava chegando aqui para assumir a igreja. E neste meio tempo eu fiquei pensando, meu Deus, e o casamento? Como nós vamos casar agora se ele está longe, não tem mais previsão de volta? Então, com isso, nós decidimos antecipar o nosso casamento para setembro de 2018. E assim foi, nós preparamos o casamento ali em Volta Redonda. Eu terminei o meu treinamento prático em Balneário Camboriú, concluí em julho, fui para Volta Redonda a fazer os preparativos do casamento até setembro, e em setembro ele foi para Volta Redonda para realizarmos o casamento. O noivo foi me buscar, para o casamento. Foi literalmente isso, ele foi ao meu encontro para o casamento em Volta Redonda. Casamos ali no dia 22 de setembro, depois fomos para a lua de mel e no dia 29 de setembro eu estava chegando em Santana do Livramento, literalmente de mala e cuia, porque eu trouxe apenas as minhas coisas nas malas. E em setembro
de 2018, dia 22 nós casamos e dia 29 de setembro eu assumi o pastoreio aqui juntamente com o César na IPV de Santana do Livramento. Então tem 3 anos e meio que nós estamos casados e também 3 anos e meio que estamos aqui pastoreando a IPV de Santana do Livramento. Viver o chamado do Senhor para mim é um privilégio, saber que Ele me escolheu, Ele me separou desde muito cedo e ter a confirmação desse meu chamado específico, né, desde muito cedo para mim é um privilégio também, seja através de uma experiência sobrenatural com Deus, seja através da convicção no meu coração, através da palavra de Deus e também através dessa inquietação no meu coração que eu creio que vem do Espírito, né? Então é um privilégio estar aqui. É um privilégio poder compartilhar um pouquinho da minha história. Claro que tem muitos outros detalhes que eu não mencionei, mas em tudo eu vejo a mão do Senhor. Eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu creio que é assim que Ele tem realizado na minha vida, desde sempre, e creio que Ele ainda vai fazer infinitamente mais. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.